Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existia ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões, e neste uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. Mas o que foram curados não sabia quem era, porque Jesus não havia ainda revelado a ele, porque havia muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou ele no templo e lhe disse: ora, já que está curado, não peques, para que não te suceda coisa pior. Amém. Fecha os teus olhos, querido Espírito Santo, dá a tua palavra. Tua palavra, ela nos ensina em tudo, e eu lhe peço que o Senhor fale conosco, Espírito Santo. Amém. Dentro desse texto, eu pedi o Lucas, joga aí para mim, filho, aquelas 3 palavras. Dentro dessa palavra, dentro desse texto, nós tiramos 3 lições da nossa vida a respeito desse homem. Esse homem, nós encontramos a paciência na vida desse homem. Encontramos um homem que tinha resistência, força, e um homem que tinha persistência. A paciência nós encontramos neste homem de saber esperar a hora dele, saber esperar o tempo dele. Este homem viu muitas pessoas sendo curado, ele viu muitas pessoas alcançando a vitória, e ele não alcançou, mas ele não desistiu, ele não permaneceu. Você imagina, é tão ruim você estar na igreja, você de repente, você ouve alguém testemunhando, e você não alcança. Você fala: meu Deus, por quê? O que tem alguma coisa comigo? Esse homem, ele teve a paciência de saber esperar em Deus. Ontem à noite eu estava meditando um pouquinho a respeito de um homem. Este homem, ele morreu muito jovem, ele morreu com 28 anos. 28 anos, ele morreu, e ele era um homem apaixonado por Jesus. Ele amava Jesus de uma forma, e um homem que vivia e pregava santidade. E ele disse algo, ele falou assim: olha, Deus me deu uma mensagem, e Deus me deu um cavalo. Agora eu matei o cavalo e não tenho como levar a mensagem. E este homem estava falando da impaciência. Ele dizia que ele tinha algo, mas o meio de levar, de transportar
o que ele tinha era o cavalo, e ele matou por falta de impaciência. E ele dizia a respeito da vida dele, porque ele morreu com 28 anos, e esses 28 anos ele morreu por causa de tuberculose, e ele pegou a tuberculose na vida dele antes de conhecer a Jesus. E ele disse que ele se entregou ao pecado de tal forma que ele adoeceu. E ele falou uma frase também interessante. Ele disse: eu beijei a rosa, mas esqueci dos espinhos. Ele disse: eu beijei a rosa, mas não pensei nos espinhos. Às vezes nós fazemos coisa, mas nós não pensamos na consequência do que estamos fazendo. Eu me lembro de uma pessoa que ele passou num concurso cobiçado, desejado, um concurso federal. E quando ele passou a primeira fase, passou a segunda, aí, não sei, o concurso municipal, estadual, eu não sei se tem isso, mas os federal tem isso. Eles fazem uma investigação da sua vida, e descobriu que este homem, durante a sua juventude, ele tinha sido preso por algo que ele cometeu, e ele foi desqualificado, não pôde tomar posse, porque ele não pensou. Viu uma moça que passou em um concurso de juíza federal, um concurso cobiçado, sonhado. Essa moça foi impedida de se apossar como juíza federal, porque fizeram uma pesquisa na vida dela, e descobriu que na sua juventude, ela postou fotos dela nu, ela postou fotos indecentes, vídeos indecentes. Por causa disso, ela foi impedida. Às vezes nós beijamos a rosa, e nós não pensamos nos espinhos. A falta de paciência, de saber, este homem ele esperou em Deus. E o que aconteceu? Jesus foi lá. Jesus foi lá onde este homem estava. E ele foi o único que foi curado no meio de uma multidão. O único. A segunda coisa que nós podemos aprender com este homem, nós não estamos aqui, eu coloquei essas 3 palavras, mas elas não estão em ordem, coloquei aleatório, comecei com paciência, mas eu quero falar sobre a persistência deste homem. A Bíblia disse que Jesus, no versículo 14, a Bíblia diz que Jesus encontrou o homem no templo. Vamos falar comigo? Diga: Jesus encontrou o homem no templo. Diga para o teu vizinho da direita, da esquerda, diga para ele: Jesus encontrou o homem no templo. Jesus não encontrou o homem na rua, Jesus não encontrou o homem numa venda, num supermercado, Jesus não encontrou um homem em um bar, Jesus encontrou o homem no templo. Isso mostra algo, que esse homem estava buscando em Deus, não apenas o seu milagre, ele estava buscando não apenas uma cura, ele foi curado, mas ele persistiu na sua fé, ele persistiu seguindo a Jesus, ele persistiu buscando a Deus. Nós podemos até buscar a Deus por causa de uma situação, nós podemos buscar a Deus até por causa de uma enfermidade, de uma doença, de um problema na família, um problema conjugal. Nós podemos buscar a Deus até por causa de umas lutas, mas nós precisamos aprender a persistir na nossa fé, nós precisamos aprender a prosseguir o caminho da fé. Quando eu alcançar o meu milagre, eu não posso deixar o templo, eu não posso deixar a igreja, eu não posso desvincular. O que acontece conosco muitas das vezes?
enquanto nós estamos buscando, nós fazemos muita promessa para Deus. Enquanto eu estou orando, buscando para Deus me fazer crescer, me fazer prosperar, Deus me fazer romper, eu faço muita promessa para Deus. Senhor, se tu me abençoar, eu vou te honrar com os meus dízimos, eu vou te honrar com as minhas ofertas. Se tu me abençoar, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós fazemos promessas, só que quando Ele nos dá, nós fazemos pouco para Ele. Nós fazemos promessas, mas realizamos poucas coisas. Onde é que esse homem estava? No templo. No templo. O vínculo com este homem não estava apenas no fator de resolver o meu problema, resolver a minha situação. O vínculo deste homem não estava apenas: Deus me abençoou, agora eu vou embora. Deus me deu a vitória, mas agora eu estou indo. Agora eu estou seguindo o meu caminho, a minha jornada. Não. Jesus vai ao templo e encontra este homem. E é interessante a advertência que Jesus dá para este homem. Jesus diz para ele: cuidado, para que você não peque, não afaste dos caminhos de Deus e te suceda coisa pior. Vamos falar comigo? Diga aí: te suceda coisa pior. Você já observou que pessoas que, por exemplo, eles afastam dos caminhos, sucede coisa piores nele? Eu conheci uma senhora que no meio de um câncer veio para a casa do Senhor, fez promessa, pediu ao Senhor que Deus o curasse, para que Deus desse vitória. Deus curou. Deus curou. A mulher foi livre. Um tumor absurdo, gigantesco. Aquela mulher estava no leito da morte. Deus a curou. Deus ouviu a oração daquela mulher. E a promessa dela: Senhor, se tu me curares, eu vou te servir, eu vou caminhar contigo, eu vou andar contigo. Deus curou. Passou tempos, começou a andar, testemunhar, contar para todo mundo o que Deus fez para ela, na vida dela. Testemunhava, contava. Passou um tempo, a fé apagou, ela não persistiu no caminho de Deus. O que aconteceu com aquela senhora? A doença voltou em uma proporção maior. O problema voltou em uma dimensão maior. E aquela senhora foi terrível. Muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. Nós não persistimos. Nós não temos raiz na nossa fé. Alcançamos em Deus coisas, alcançamos em Deus vitórias, mas nós não persistimos. Nós não persistimos. Às vezes nós buscamos a Deus com tanta intensidade, no meio das lutas, no meio das dificuldades. Sabe, enquanto eu estou na aflição, me quebrando, me ajoelho, busco, clamo, não me ausento do templo, não saio da igreja, não tem dificuldade, nada me incomoda, som alto não me incomoda, luzes não me incomoda, barulho não me incomoda, culto que vai mais tarde não me incomoda. Eu estou buscando, eu estou precisando. Quando Deus me dá vitória, criança que corre me incomoda, criança que chora me incomoda, barulho me incomoda, tudo me incomoda. Eu não vou mais na igreja, estou cansado, estou desanimado. Deixo de ir na igreja para assistir o jogo de futebol, deixo na igreja de ir para assistir, ver campanhas, ver política, desligo da casa de Deus. E o que ocorre é o que Jesus diz para esse homem: cuidado para que não te suceda coisa o quê? Pior. O apóstolo Pedro, ele disse o seguinte, ele disse: olha, queridos,
aqueles que recuam na sua fé. Pedro faz uma comparação absurda, louca. Pedro disse que é como um cão que volta ao próprio vômito e come. Sei, para, que nojeira, que coisa terrível. Mas Pedro disse, o que ele estava falando? Que o estágio dele volta lá para baixo. Quando nós recuamos na nossa fé, nós conhecemos, nós estamos aqui, eu saí, eu desisti, o meu estado vai lá embaixo, lá embaixo. As minhas finanças vai lá embaixo, os problemas voltam e voltam em uma dimensão maior, os problemas voltam e voltam em um número maior. Jesus me libertou do vício e eu volto aos vícios. O vício volta em força dobrada, o vício volta em uma dimensão dobrada. Jesus me libertou da mentira, do engano, eu volto às práticas antigas, eu volto em um estado pior. Basta você olhar, meu querido, basta você olhar. Pessoas, quando eles deixam o templo, o estado que ele volta, financeiro, em todas as áreas, é pior. A luta é maior. E se você se levantar, também é mais difícil. Porque quando você cai, você se machuca. Quando você cai, você se arrebenta. Você está em cima de uma árvore, você caiu. A queda sua, você se machucou. Para você se levantar não é tão fácil. Para você subir de novo não é tão fácil. Assim somos nós. Em Cristo nós estamos numa posição. Quando nós abandonamos a nossa fé, nós caímos lá embaixo. Aí, meu querido, para que eu me levante novamente, o esforço acaba sendo dobrado. E este homem, ele nos dá essa lição. Ele persistiu. Onde é que Jesus encontrou esse homem? No templo. Ele foi curado. Por onde é que ele foi? Foi para o templo. Ele recebeu a sua vitória, foi para o templo. Louvar a Deus, agradecer a Deus, engrandecer o Senhor, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele estava ali para dizer: Deus, obrigado, o Senhor me deu vitória, o Senhor me deu, o Senhor me fez mais do que vitorioso, o Senhor me fez. Quantas as vezes nós alcançamos algo em Deus, nós não louvamos, nós não agradecemos. Então nós podemos aprender isso com esse homem. E também nós podemos ligar essa antena, a advertência que Jesus deu para este homem. Cuidado, para que você não peque. Cuidado, para que você não volte e não te suceda coisa pior. Não te suceda. Querido, conquistar não é fácil. Alcançar não é fácil. Chegar onde você chegou não é fácil. Você pagou um preço difícil. Cuidado para você não perder as bênçãos que Deus tem te dado. Cuidado para você não perder os milagres que Deus tem te dado. Cuidado para você não perder. Jesus diz para este homem: olha, cuidado para que não te suceda coisa ainda pior. Nós precisamos ter esse cuidado. Cuidado para não perder aquilo que Deus nos deu. Tem um texto no livro de João, se eu não me engano, é a carta de 2 João. Vou até pedir auxílio aí e coloca aí para mim no telão. O texto diz assim: tome cuidado para que você não perca aquilo que você alcançou com tanta dificuldade, para que você receba a recompensa completa. Nós temos que ter cuidado para não perdermos o que nós alcançamos com tanta dificuldade. Irmãos, para perder basta um passo em falso. Um passo em falso
eu perco tudo que Deus me deu. Aquilo que eu levei anos para alcançar, aquilo que eu levei anos para conquistar. Achou o texto, minha linda? Ainda não? É a carta de João, eu não sei, eu acho que é a segunda carta de João. Ele diz o seguinte: cuidado para que você não perca o que você alcançou com tanta dificuldade. Nós temos que ter cuidado. Não é fácil conquistar, mas segurar é uma luta. E às vezes o esforço que eu tenho que fazer para conservar, olha aí, ó, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber o completo, o que, irmão? Galardão. É interessante que diz o seguinte: receber o galardão completo. Então, se existe, o que é um galardão? Recompensa. Se existe uma recompensa completa, existe uma recompensa parcial. Se existe uma recompensa completa e parcial, também não existe nenhuma recompensa. E às vezes nós estamos perdendo o que Deus tem nos dado. A advertência para Jesus, para este homem é: cuidado, cuidado. Então nós aprendemos, pode voltar para mim as palavras, nós aprendemos com este homem, diga comigo, paciência, vamos falar bem forte, diga paciência, e o que, irmão? Persistência. Persistiu na sua fé, persiste na busca de Deus, persiste na santidade, persiste na oração, persiste na igreja, persiste. Olha, motivos para sair de igreja, nós sempre vamos encontrar. Não existe igreja perfeita, não existe família perfeita, não existe lugares perfeitos. Por que não existe? Porque a igreja é feita de gente, gente é falho. Família é feita de gente, gente é falho. O que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender que a minha aliança com Deus, ela é maior, e ela é capaz de superar isso. Ela é capaz, e eu preciso aprender isso. Terceira coisa que nós aprendemos com esse homem, essa resistência desse homem. Eu quero pedir que joguem para mim Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, verso 12. Tiago 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que, o que, irmão? Que suporta. Suporta com perseverança. A que, irmão? Provação. Nós precisamos saber que na vida nós somos provados. Nós somos provados. Basta você olhar no natural. No natural você é provado. Por exemplo, uma vez eu estava em Goiânia, e visitando um amigo, Coronel Luiz Carlos. Ele era da cidade, eu acredito que os mais antigos aqui lembram dele. E ele aposentou coronel, e os últimos anos dele ele teve na frente da Rotan, em Goiânia. E aí ele falou comigo: vamos ali, vamos lá no quartel conhecer. E eu fui lá, cheguei lá mais ou menos meio-dia, não me lembro, os meninos estavam comigo, eu não sei se a esposa estava, mas meio-dia. E os policiais, chamado policial de elite, eles estavam entrando, eles estavam em treinamento. Meio-dia, um sol quente, uma roupa preta, mochila, só a roupa deles, os equipamentos deles, capaz que pesavam uns 10 quilos. E eles lá, no sol, não podia se movimentar, não podia sair para ir para o banheiro, não podia sair para beber água, estava ali, treinamento. Depois, o comandante deles: vamos dar volta. E eles saíram dando volta.
E o camarada gritando: rápido, vamos, marcha! E um treinamento intenso, e um sol quente. O que é aquilo? Treinar a resistência física. Muitas das vezes nós temos resistência física, mas nós não temos resistência na alma, resistência espiritual. Você já viu que nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas por qualquer coisa se ofendem. Se me passa na porta, eu já vou dar uma pista, passa na porta da casa do Denis e vê eu lá, o meu carro na porta, e o Denis fazendo um churrasco. O Dilaír é amigo do Denis. Por que o Denis não me chamou? Ainda manda uma foto pro Denis lá. Tem churrasco aí, né, compadre? Aí emburra com o Denis. Porque parece que as pessoas se sentem, por exemplo, se o Denis fazer algo, é obrigado a chamar todo mundo. E as pessoas se ferem por qualquer coisa. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas têm uma alma frágil, um coração frágil, um coração sensível. Por que os índices de suicídio aumentam? Não é apenas um fator espiritual, mas também um fator emocional. Desestabilidade emocional. Nós estamos vivendo em uma época em que as pessoas não têm resistência. Termina um namoro, a pessoa entra em depressão, meu Deus. Entra em depressão. Daqui a pouco arrumou outro namorado, está sorrindo, está alegre, está tudo. Aí fala, mas não estava de depressão. Não, mas eu estou amando de novo. As pessoas estão vivendo o tempo em que a alma deles estão frágil. Qualquer coisa, as pessoas estão se magoando, se ofendendo, se entristecendo, entrando em crises. As pessoas estão vivendo um tempo em que há uma fragilidade de coração, de alma. Este homem viveu 38 anos doente. Ele viveu num lugar onde ninguém o ajudava. Ele mesmo disse: olha, ninguém me ajuda, ninguém me coloca no tanque, ninguém me levanta, ninguém me coloca lá. Nós estamos vivendo em um tempo em que, se você estar num lugar e você sentir que ninguém te cumprimentou, olhou, você sai magoado, você sai entristecido, você sai revoltado. O que está acontecendo conosco? Irmãos, que geração que nós estamos vivendo, que está com o corpo sarado, mas com o coração doente, com a alma doente. Se você olhar hoje, as clínicas de psicólogo estão cheias. Irmão, até cachorro está entrando em depressão. Até cachorro. Os cachorros estão dando pitico. Você lembra os vira-lata, irmão? Vira-lata chegava lá, você estava comendo, você dava um chute, o bicho saía para lá, canhém, saía para lá. Os de raça hoje, meu Deus amado, não dana não, porque senão ela não grita não, porque senão até os animais estão com a alma frágil. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu me lembro, eu fui fazer uma visita, eu cheguei lá, não é porque eu não amo não, gente. Ei, vocês estão filmando esse negócio aí? Corta aí só um pouquinho aí, por favor. Eu vou confiar em Deus, eu vou esperar em Deus. A minha hora vai chegar, o meu milagre vai chegar. Irmãos, quando você olha a história de homens
você vê que para a vida deles não foram fáceis. O criador daquele parque da Disney, eu não me lembro o nome dele, eu não sou bom para guardar nome. Ele tentou financiar o parque dele, e ele ouviu mais de 240 não em banco, mas ele não desistiu. Ele teve a persistência para acreditar no sonho dele, e o resultado é que aquele homem hoje, o Disney é o maior parque, o parque mais visitado. Quando você olha, homens, eles tiveram resistência. Procura a história desses homens que cresceram e ver a resistência que eles tiveram de suportar as pressões, suportar uma alma decidida. Quando você olha o apóstolo Paulo, tem um texto na vida de Paulo, uma passagem na vida de Paulo, que eu acho linda. No livro de Atos dos Apóstolos, nos finais, quando Paulo foi condenado, ele saiu de Jerusalém para Roma, e durante o percurso de viagem, o navio foi atingido por um furacão, e diz o texto, que o navio, eles ficaram 14 dias, sem ver a luz do sol, debaixo de tempestade, debaixo de dificuldade. A Bíblia diz que eles tinham perdido toda a esperança. Os marinheiros, me parece que eram mais de 270 pessoas dentro daquele barco, tinha perdido toda a esperança de sobrevivência, de chegar. E a Bíblia disse que Paulo estava ali, e Paulo então estava orando e clamando, e a Bíblia diz que Paulo levanta entre eles, ele diz o seguinte: olha, o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem eu adoro, Ele enviou o seu anjo para falar comigo esta noite, e o anjo dele me disse que ninguém vai morrer, todos nós vamos chegar no destino final. Você imagina, no meio de uma tempestade, no meio de dificuldade, 14 dias sem ver luz no sol, 14 dias, eles não tinham norte, porque antigamente os marinheiros se guiavam pelas estrelas, não tinham norte, não tinha rumo, não tinha nada. Mas Paulo tinha uma consciência aqui dentro. Ele disse: o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu amo, o Deus a quem eu sirvo. Ele não serviu a Deus apenas nos momentos bons. Ele diz: o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu adoro. Ele não adorava a Deus somente nos momentos bons, mas no meio da tempestade, no meio daquele furacão, Paulo adorava, honrava a Deus, exaltava a Deus. A Bíblia diz que quando eles chegam na terra, todo mundo livre, que bênção, que bênção. Paulo foi acender uma fogueira, ele pegou lenha para acender uma fogueira, para todo mundo se aquecer. Quando Paulo pega a lenha para jogar no fogo, havia uma cobra no meio da lenha. A cobra enrola no braço de Paulo, e ele ali tentando tirar, a cobra morde Paulo. Todo mundo pensou que Paulo ia morrer. Venceu a tempestade, venceu o furacão, agora ofendido por uma cobra. Paulo, o texto diz que ele continuou vivendo como se nada acontecesse. Passou um pouquinho, todo mundo olhou para Paulo e admirou. Uai, esse homem, quem é esse homem? Que nem uma cobra é capaz. Esse homem é um Deus. Esse homem não é normal. Meus queridos, nós precisamos cuidar da nossa alma, fortalecer o nosso coração, não nos entregar, não ceder. Nós precisamos ter uma alma sadia, uma alma resistente.
Nós precisamos ter uma fé resistente, querido. O que nós aprendemos com esse homem? A resistência desse homem, 38 anos, vendo pessoas, sabe, alcançando, mas a hora dele não tinha chegado, e ele não saiu dali, ele não arredou dali. Sede forte, sede firme, sede persistente, sede consistente. Nós precisamos aprender isso. Espírito Santo, me dê resistência, treina meu coração, Espírito Santo, treina minha alma. Nós não podemos ser, sabe, viver naquela montanha russa, uma alma. Tem hora que eu estou soltando foguete, tem momentos que eu estou ao desespero. Não, confia em Deus, acredita em Deus, luta, faz o que te cabe fazer e deixa Deus operar, deixa Deus realizar. Essa é a lição que nós podemos tirar desse texto. Aprendemos, vamos falar comigo, de ter paciência, resistência e perseverança. Isso é fundamental na nossa vida. Se nós queremos alcançar as coisas em Deus, essas virtudes precisam ser geradas no nosso coração. Fica de pé, nós vamos orar.